Meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez. Esse é o programa Ivan Martins, sempre levando convidados muito especiais para sentar aí na sua sala, não é? No seu carro, onde você estiver assistindo, com assuntos que fazem parte da vida de todos nós, trazendo, não é, suas histórias, suas experiências, que, né, sempre é bom, sempre vem somar alguma coisa em nossa vida, não é mesmo? Gente, meu convidado de hoje é terapeuta, mestre Reiki. Ele atua há mais de 18 anos na área de sustentabilidade e responsabilidade social. Agora ele vai explicar o que é isso aqui. Então, desde os 14 anos de idade, ele começa a sua vida já, né, nesses movimentos sociais, participando de trabalhos de apoio, né, comunitário e voluntário, e que é importante, né? Que é um trabalho que é oferecido gratuitamente, né, dentro de instituições, provavelmente, e também o trabalho do dia a dia, né? Porque o trabalho voluntarioso, digamos assim, ele pode ser feito, gente, até dentro de um transporte público, quando você se propõe a dar uma palavra, dar um apoio, né? A estender a mão, não é isso? E o meu convidado é Alberto Tsai. Tsai. Olha só, é de origem... É indígena, dos índios Kaxinawá. Meu nome é Alberto Pinto, mas eu escolhi esse Tsai porque eu trabalhei numa consultoria chamada Tsai Consultoria e Educação. Olha só, e aprendi o sentido do nome Tsai, que assim, eu não vivo sem um outro, dependo do outro para existir. Né, que é esse sentido assim, de comunidade. De comunidade. Tsai, que fique esse nome, que eu vou guardar esse nome. Tsai. Alberto Tsai, que bom ter você aqui, obrigado por ter aceitado o meu convite, viu? Agradeço, é um grande prazer mesmo ter você aqui. Obrigado. Pessoa do bem. Alberto, você é terapeuta na área integrativa, é isso? Isso, né? Já comecei a estudar desde 2008, né? Sobre os temas. Me senti mestre em Reiki, eu acho, em 2012, por aí, que eu comecei a me sentir com um mestre em Reiki, realmente. Fiz uns 4 estilos de Reiki, né? Geralmente, quando eu aplico o tradicional, né? Para valorizar, né? Essa questão. Fez o Osho Reiki também? Fez o Osho Reiki? Sim, sim. E aí fiz outros estilos, aí comecei a fazer passei também pela questão da meditação, do autoconhecimento, que até para chegar no Reiki, trabalhar com essa energia vital, acho que é muito importante a gente passar para essa parte do se entender, de se conhecer. Que à medida que a gente se conhece, entende essa energia que está nos circulando, que está... Né, conheça a si mesmo, né? Cura-te a si mesmo, conhecendo a si mesmo. E aí, quando a gente se entende, é muito mais fácil você ser um canal, né, que vai ajudar também, não só a gente, mas como vai ajudar também a outras pessoas. E por isso também vem um trabalho voluntário, né? Como está aí desde os 14 anos, eu atuo como, né, como voluntário, né? Algumas coisas não queria... Né, atuar, né, de forma profissional, né, com Reiki ou como terapeuta, etc. Mas depois, né, conversando com alguns amigos terapeutas, né, que trabalham, né, com a questão holística, etc., falei, Alberto, né, eu acho que está na hora de você também começar a trabalhar de uma forma profissional. Eu sou um profissional de RH, eu trabalhei com diversidade e inclusão, né, e outros temas ligados ao RH, né, por mais de 18 anos. Mas, assim, o espiritual, né, foi me trazendo, né, para essa questão, né, mais, né, integrativa. Integrativa. Né? Você, como você disse, você acabou fazendo outras escolas, mas acaba voltando para o Reiki tradicional, não é? Eu sou mestre Reiki já há muitos anos e eu fiz, inclusive na época eu fiz o seguinte, eu fui embora do Brasil na época, passei a temporada fora e fiz fora. Por quê? Porque é exatamente sobre isso que eu vou te perguntar. O Reiki chega no Brasil aproximadamente em 82, com o primeiro seminário de Reiki no Rio de Janeiro. Nessa época, eu tive contato com o Reiki. Depois, ele vai dar um boom nos anos 90, né? Aí todo mundo fazia Reiki. Era uma festa, né? E hoje o Reiki, ele está mais calmo. Muitos praticantes. Mas você não acha que o Reiki no Brasil rapidinho ele desviou das técnicas tradicionais e virou uma outra coisa?
As pessoas estão dando curso de Reiki Assim, eu acho que assim, as pessoas começam... pelo WhatsApp, difícil, né? Sim, e também assim, eu não... WhatsApp não, pelo Instagram. E assim, eu nunca quis assim começar para essa questão online primeiro, né? Porque eu fiz, né, dessa forma também, né, online, fiz alguns cursos, mas muitas vezes a gente precisa sentir. E mesmo quem vai fazer de uma forma online, ela precisa ter essa conexão consigo mesma, né? Ela precisa se conectar com ela e conectar com esse, né, ser, né, não é esse religioso, mas com esse divino, com essa energia, né, que é vital, que transforma. Que existe dentro da pessoa, né? Tá não está fora da Exato. pessoa. É mais uma vez, sempre falando isso com vocês, né? Não é o que está fora, é o que está dentro. E muitas vezes a gente corre tanto, né, eu sou um bandista, né, coisa assim, eu sou médio, etc. Mas assim, o foco assim, não é nem isso, é a questão assim, não importa, né, a religião que você faz parte, né, nesse caso, importa assim, como você se conecta com essa, né, com essa energia e como que você vai fazer esse processo, né, de se entender. Né, esse processo, né, de se conhecer e como que você vai fazer essa transformação em você mesmo, né? Porque muitas vezes você quer tanto transformar o outro, né, colocar suas regras para o outro e esquece de si, né? O que isso está fazendo contigo, né? E cada aplicação, hoje mesmo fiz a aplicação em Reiki em mim, né? Eu faço minhas meditações, às vezes focada no feminino, no sagrado feminino, às vezes focado na criança interior, às vezes, ultimamente estou muito focado nesse feminino, né? Porque todos nós temos, né? Sim, com certeza. O feminino, esse masculino também está dentro de nós, né? E a gente precisa se conectar. E a alma não tem, né? A alma não tem sexo, né? A Exato, alma... né? E está tudo tão conectado, e muitas vezes, né? Principalmente, né? As mulheres têm mais facilidade de se conectar, né, com esse todo, né? Nós homens, né, às vezes temos muita essa dificuldade de conectar com essa, né, com essa energia geradora, né, que traz a vida, que faz expandir a consciência, né, que te faz, né, ser, né, um ser mais integrado. Então, muitas vezes a gente precisa sair um pouco dessa potência, né, e também se expandir, né, se conhecer. Ultimamente eu estou muito focado nessa questão dessa expansão, né, de me entender e até para poder, quando fazer umas aplicações, né, quando for dar os cursos, as formações, né, que eu estou preparando, né, para começar agora nos próximos meses, né, ser de uma forma que possa também, né, ajudar as pessoas que vão fazer a entender como que ela se conecta consigo mesmo. Exatamente. E vem ela de onde vier, não é? Você imagina, ele surge nos anos 20, acho que 22, entre 20 e 28, né? Foi nos anos 20 que surgiu essa criação do Reiki. As pessoas acham que é muito antigo e não é, né? É coisa do século passado, da década de 20. E nessa mesma época surge também a Sheshinoye, né? A Messiânica eu não sei, mas também deve ser mais ou menos na mesma época. Então quer dizer que o Oriente, a Ásia, sobretudo, é bombardeada nessa época por essas informações, né? Então não importa, não tem a ver com religião, mas tem a ver com o que faz sentido para você. E se você se abre para essa expansão de consciência, nas duas posições, o que vem, né, e o que vai, porque é o que nós discutimos há pouco, tudo que você jogar nessa corrente vai voltar multiplicado muitas quando vezes. A gente assim, o Sul ele só fez resgatar algo que assim já era trabalhado de uma forma milenar. Quando a gente for olhar, né, até como nós, né, criamos, nós somos luzes. Nós viemos de algum lugar, né? E qual é essa luz que nos gerou? Da onde veio isso? E como que eu posso acessar isso? Eu chamo de grande luz. Exato. Eu chamo de uma colmeia. Exato. Eu digo que nós viemos de uma colmeia e nós somos microabelhas de luz. Só que a gente vem, planta a luz, colhe luz, se torna uma luz maior e volta para a glória dessa luz. E volta com maior conhecimento para poder alimentar essa luz. Né? É o que eu creio. Eu também creio dessa mesma forma. É o que eu creio, né? Então, agora, o que vem acrescentado a isso é uma outra história. Exato. Né? E assim, tem várias formas de como que eu vou depois interpretar essa luz.
essa interpretação, a gente não vai fazer o juízo de valor se é certo ou se é errado, porque ela pode ser interpretada de algumas maneiras, de algumas formas, mas sendo luz, causando essa transformação, né, é ótimo, né? Mas é isso que a gente precisa, ser essa luz que vai causar essa transformação, sair dessa escuridão que às vezes está na nossa mente, né? E assim, tão clara, né? Exato. Tão clara, às vezes. Sustentabilidade e responsabilidade social. Você tem mais de 18 anos atuando nessa área. Conta pra gente um pouquinho dessa sua história, do que se trata esse trabalho? Sustentabilidade, né, assim, é o que dá respostas para as questões sociais, ambientais e econômicas. É como trabalhar, né, com as questões, por exemplo, até com o capitalismo, de uma forma muito mais consciente. Né, como que eu posso, né, consumir, como que eu posso viver em sociedade, deixando para futuras, né, gerações, né, um mundo melhor, sem destruir, né, tudo que nós temos, a natureza, né, sem poluir tanto o nosso ar. Estão passando um trator em cima da nossa natureza, né? Exato. Quando a gente vai ver, assim, o que a gente está deixando para os nossos filhos, né, para os nossos sobrinhos, essas gerações que estão vindo, o que a gente está deixando para elas? Então, a sustentabilidade é dar essa resposta de uma forma mais adequada para a gente criar um mundo que seja, né, melhor para as nossas futuras gerações. E essas gerações que venham, né, que já estão aqui, né, que possam também cuidar desse mundo de uma forma melhor, para que esse mundo possa continuar existindo. E assim ele vai se transformando. Sim. E a gente vai saindo assim, dessa era de escuridão que a gente já viveu e não volte para essa era, né? A gente se transforme nisso de uma forma mais positiva e cada vez mais a gente possa trazer mais luz para esse mundo. Né? Nós temos uma quantidade de terra já degradada, já imprópria para muitas coisas, que trabalhada, essa terra pode produzir comida para uma boa parte do mundo, só que nós temos de terra degradada. Né? Então não precisa mexer no que está quieto. Pega o que está degradado, recupera essa terra, né? Recupera essas nascentes, recupera tudo, e nós vamos ter como produzir alimento, vender alimento, ter alimento para as nações mais humildes, né? Que de repente não têm condições climáticas para isso. Então nós estamos perdendo o bonde, na verdade, né? E hoje tem forma de fazer hortas, coisas assim, de uma forma muito sustentável, às vezes dentro de casa, né? Às vezes nem precisa, né, tá degradando, né? Eu tenho uma varanda no meu apartamento aqui em São Paulo, e minha varanda, gente, se eu entrar, alguém tem que sair. É pequenininha mesmo. O que eu fiz com essa varanda? Eu tenho hortelã, eu tenho minhas orquídeas, eu tenho pé de morango, comprei um tomateiro agora, está chegando meu tomateiro. Então, gente, isso eu tenho numa varanda que não cabe 2 cadeiras. Na minha casa em Goiânia, eu tenho inúmeros pés de fruta em vaso. Né? Então, hoje é possível, né? Hoje é possível. Se a gente tem consciência disso, não tem por que ter tanta fome, tanta coisa. Então as pessoas querem derrubar para plantar o quê? Se já tem muita terra para ser trabalhada, depende do quê? De trabalhar essa terra, que é a questão de sustentabilidade e responsabilidade, né? Exato. E essa responsabilidade social, se dá essa resposta, aí vem a questão de voluntariado, né? Voluntariado empresarial, diversidade e inclusão e outras questões são atreladas a sustentabilidade que são muito importantes ser faladas, né? Porque tem grupos, né, historicamente na nossa sociedade que são marginalizados. Sim, com certeza. Quando nós vamos olhar, né, a questão racial, né, a questão do negro, né, a questão, né, de gênero, quando a gente fala da mulher, né, quando a gente vai falar da população LGBTQIA+, e a gente sempre vai olhando grupos, né, pessoas com deficiências que são colocados à margens. Pessoas com deficiência mesmo só começaram a ter uma possibilidade de trabalho depois com a lei de cotas para pessoas com deficiência. Quando a gente vai olhar, a gente vai até estar mudando de assunto. Não, né? Não, está dentro do assunto, porque nós vamos falar em seguida que você aos 14 anos já se dedicava aos trabalhos comunitários de forma voluntária. E é sobre isso que nós vamos falar logo depois do intervalo. E lembrando que o outro nada mais é do que um reflexo de nós mesmos. Até agora, gente. Beijo. Deixa o sol entrar. Estou com uma novidade muito legal para vocês.
Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual, os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Deixa o sol entrar, o sol entrar. Deixa o sol entrar. Estamos de volta, que bom que você está conosco. Bom, gente, há pouco nós paramos para um pequeno intervalo, para aquele recadinho, e eu dizia, né? Contava para você, seus 14 anos, o Alberto já trabalhava, né, com essa questão, na verdade, um trabalho comunitário, um trabalho de ajuda, né, um trabalho que a gente nunca sabe se a gente ajuda mais ou se é ajudado, gente, porque quando a gente cuida do outro, é incrível como a gente se beneficia, né, porque a gente se sente bem, a gente se sente engrandecido, a gente se sente enriquecido. Então, quem ajuda quem, na verdade, né? Só quando as pessoas aprendem isso, ajudam muito mais. Como é que funciona isso? Porque é claro, né, que se você se envolveu em movimentos sociais, você não podia ser diferente, né? Se você trabalha trabalhos comunitários, você acaba se envolvendo em movimentos sociais. Movimentos sociais levam você a outros questionamentos, outras coisas. Uma coisa é interligada à outra, não tem como dividir, não tem como desassociar. Como é que você, aos 14 anos, você já começa, né? Como que aconteceu isso? Foi um chamado espiritual, humanista, espiritual, ou tudo isso junto e misturado, ou nada disso? Como é que aconteceu? Eu acho que foi tudo isso junto, misturado. Na verdade, não tinha nem 14 anos, né, completos, tinha 13 anos e alguma coisa. Sim. Mas como era na época, ela tinha quase a mesma altura que eu tenho hoje, né, então comecei a fazer, né, ajudar na associação, né, é uma associação de bairro, né, que eu dava reforço escolar para os menorzinhos, os meninos de 5, 6, 7 anos, coisa assim. E sempre como eu tive assim, algumas questões familiares, né, como criança, falando, nossa, eu quero que, né, crianças não passem algumas coisas que eu passei, né, coisa assim. Então comecei já cedo a trabalhar, né, com jovens e crianças. E sempre meu trabalho foi muito focado na questão de educação, dessa transformação, né, de como se entender e poder mudar, né, esse entendimento, né, de si. Também para que a criança e o jovem pudessem ver que assim, há uma esperança. Cuidar da semente antes que tenha que amputar a árvore, né? Exato, né? Apesar que assim, eu acredito que a gente pode ter esse despertar da consciência, ampliar essa consciência em qualquer momento. Qualquer idade. Em qualquer quando idade. Você cuida ali do brotinho, é mais fácil, Mas assim, né? quando né, cuidar dos nossos pequenos, né, e se a gente passou por algumas questões, né, que a gente já pode, né, evitar que passe, é muito melhor. Porque aí vai evitar que faça depois um tratamento longo, assim. Não, mas é o que eu falo, o adulto, infelizmente, no Brasil, não se corrige o adulto. Você joga no depósito e você elimina o adulto. Exato. Né? Porque, gente, as pessoas falam sobre essa questão da morte, né? Que o Brasil não tem pena de morte. Tem. O Brasil pega um rapaz de 18, 19 anos, para mim uma criança ainda, joga dentro do sistema penitenciário, às vezes porque roubou uma fruta, porque entrou no mercado e roubou uma coisa para comer, vai jogar no meio de pessoas que já estão na marginalidade há séculos, né? Quer dizer, o que era um ladrãozinho de pão, que podia ter sido educado, poderia ter tido uma chance, se transforma num bandido perigoso, porque ele já morreu, só esqueceu disso, só esqueceu de deitar, mas o sistema mata quando transforma
aquela criança que não teve orientação num adulto raivoso, revoltado, né? O nosso sistema não melhora o indivíduo, transforma ele, animaliza, né? No sentido pior da palavra. Ivan tem até um amigo, né? Por isso que eu digo, para não cortar a árvore, né? Porque... Que assim, ele passou por esse processo, né? Foi uma criança, né, de Paraisópolis, hoje ele é um MC, né? Coisa assim, e ele passou por o sistema prisional, ele contando a história dele, como que foi essa vinda, né? E esse processo de transformação dele mesmo. E hoje, como vejo como um artista, você fala, nossa, que bom, há possibilidades. Hoje ele trabalha também em alguns projetos sociais, né? Até nos encontramos, conhecemos em projetos sociais, né? E você vê assim, há possibilidade, né? Mas só que muitas vezes a gente, assim, eu também não acredito muito só no sistema prisional. Acho que há muita forma, eu acho que o educar, né, é muito melhor do que, né, prender. Né, quando a gente tem um processo, né, de educação adequado, de entendimento de si, né, de entendimento do outro, de respeitar o outro, isso causa muito mais efeito do que só punir e prender. Mesmo porque o nosso sistema não educa ninguém. Que nosso sistema assim, é de punição, né? É só punição. Né, você vai para a Europa, por exemplo, você vê uma prisão na Espanha, por exemplo. Ela é educativa. A pessoa tem acesso a 1 milhão de coisas. E o que ela dá de resposta para a sociedade? Tá bom, você fez algo que você precisa, né, tá em débito com a sociedade, né? Mas assim, o que você vai fazer então em troca, né, para poder, né, se preparar para voltar melhor? Aí você não tem esse preparo, né? Você está lá um monte de gente que você vai sair pior. Ninguém está falando para ficar passando a mão na cabeça de ninguém, mas o ser humano tem que ser tratado como ser humano. Porque se você perde essa questão de empatia, se você deixa de ver o outro como um ser humano com dignidade, acabou, né? Acabou. Existe situações mais difíceis, não vou aqui entrar nessa questão porque é tão delicada essa questão, mas se já está difícil, se você transforma no animal, um dia esse animal sai. Aí depois não adianta você chorar. Ele está na rua, está solto e ele vai fazer aquilo que ele aprendeu. Não peça para quem apanhou, para quem foi violentado, para quem passou por todo tipo de agonia, de sofrimento e de penitência, volte como um anjo aqui para a sociedade. Não vai sair. Não vai sair, vai assim, sair pior do que entrou e muito. Exato. Então, como que a gente pode preparar? Lógico que assim, quem trabalha com essas questões, lógico que a gente quer que a justiça tenha um processo justo. Né? Mas que essa justiça possa ser humanizada. Essa justiça não pode ser desumanizada. Essa justiça não pode ser colocando uma pessoa à margem, né, sem reconhecer o outro como ser humano, né, sem reconhecer o outro como uma pessoa de direito que ela tem, até para ser julgado de uma forma... Exatamente. Ainda que ele fique preso o resto da vida, ainda que ele fique preso, tem que ser tratado com dignidade. Seja tratado com dignidade, né? Porque não é causando sofrimento em alguém que a gente vai melhorar a vida da gente ou vai trazer alguma coisa de volta, né? Então, que ele fique resguardado da sua liberdade, porque tem crimes realmente horrendos, né? Que ele fique resguardado da liberdade, mas que seja tratado como ser humano. Como ser humano. Né? Porque só de perder a liberdade já é penitência suficiente. Mas muitas vezes eu percebo que essa coisa de tentar, né, prender o outro, né, não reconhecer o outro, são coisas que estão dentro da gente. Ah, sim. Né, e quando a gente não se reconhece, não se vê, né, a gente não percebe que esse malvado está aqui dentro. Ah, tá. Em cada olhar, em cada pequena atitude, né? E quando a gente não reconhece que a gente também, cada um de nós somos também capazes de cometer barbaridades. Sim. E a gente tem que ter esse conhecimento. O que eu posso fazer para não chegar lá? E não permitir que o outro chegue lá, porque é uma permissão nossa. Você sabia que é uma permissão nossa? Gente... Um país que joga toneladas e toneladas de comida no lixo todos os dias, ter milhões de pessoas passando fome, não fecha, a equação não fecha. Simplesmente a equação não fecha. Então, essa criança que vai delinquir na adolescência, depois na juventude, vai chegar na idade adulta, um bandido pronto, foi alimentado por nós. Alimentado no sentido da mágoa, do sentimento, do ressentimento, né?
Porque a tua criança que ganha lá o carrinho lindo no Natal não é melhor do que aquela criança que não tem o que comer. Como é que você quer que essa criança cresça linda, maravilhosa, perfeita? Não fecha a equação. E eu fui gerente, né, de diversidade, né, um gerente RH de uma rede varejista, né, que assim, muitas vezes a gente não podia doar o alimento, tinha que ir para o lixo, esse que estava para vencer, porque assim poderia ter problemas, né, e muitas vezes a gente queria doar para algumas organizações, ONGs, instituições, e era um sacrifício, né, terrível para poder fazer uma doação. Então, para você ver, nós temos leis até que impedem muitas vezes de fazer esse processo. Eu conheço um doce mercado, uma rede, que ele tem um lixo especial. Não é lixo, é um depósito para as pessoas retirarem o que está com vencimento próximo. Ele não joga no lixo, ele coloca naquele lugar, a pessoa vai e pega. Não foi ele que deu, a pessoa pegou. Uhum. Todo mundo sabe onde é que é e ele faz isso. Então fica a dica, gente. Você não pode dar? Coloca lá no lugar, vai ter alguém que vai passar e vai pegar. Você vai ensinando a pessoa, tá? Vocês acham isso deprimente? Não, deprimente é jogar fora o que pode ser aproveitado. Exato. E pode ser comido, né? E muitas vezes até em casa mesmo. Nós temos, às vezes, só porque às vezes eu sou um vegetariano, coisa assim, muitas vezes eu abro exceções, né, também para isso, que eu não gosto de ser radical em nada. Mas só porque às vezes o alimento, né, a folha está um pouquinho mais amarela, coisa assim, a pessoa não aproveita, joga fora. E dá um refogado. E dá um refogado, dá para fazer alguma coisa. Então, dá para a gente aproveitar, né, melhor, né, as coisas. É tudo, né? O Brasil não tem cultura, por exemplo, do brechó, né? Acha que brechó é coisa de pobre que vai lá comprar. Gente, eu sou chegado num brechó. Sabe por quê? Porque eu acho um absurdo alguém usar uma calça 2, 3 vezes, não gostou? Por que eu não posso usar? Não é? Então, você tem uma roupa que você não usa de jeito nenhum, ou você dá para uma instituição, você vende para um brechó. Gente, vamos desocupar, porque é aquela história, né, da sustentabilidade também. É aquela história. Vamos, né, aquecer o outro com o que está sobrando. Vamos vestir o outro com o que está sobrando. Desintoca essas coisas que estão embolorando a sua casa, vamos melhorar a energia. E às vezes a gente fica, né, até para uma questão energética. Sim. Né, já foi uma pessoa que já tive 2 guarda-roupas cheios de roupas. Aí comecei a me questionar. Para que tanta coisa? Eu sou obrigado a ter muita coisa porque eu me apresento todos os dias. Mas mesmo assim, ó, eu não junto nada não, eu vou esparramando. Mas assim, é bom a gente sempre fazer essa reflexão. Lógico que é bom a gente ter, né? Eu não sou, né, aquela radical dizer assim, você é contra o capitalismo. Não, eu acho... Não, eu sou capitalista, eu só não sou capitalista selvagem. Eu não acho que você tem que ficar sempre ou ter mais. Exato, acho que assim, só isso. Eu sou um capitalista que assim, todo mundo deveria ter direito de ter. Porque não precisa degradar o mundo inteiro. Não, a prosperidade é para todos, e dá para todo ter prosperidade sem ter que acabar com tudo, não é? Isso. Um momento feliz no seu trabalho, um momento de alegria que você possa lembrar com carinho. Eu acho que todos os projetos sociais que eu participei, assim, eu sempre me sinto muito feliz. Né? Mas agora estou até pensando na próxima, acho que a próxima pergunta que eu acho que você vai fazer. Né? Quando eu vejo assim, momento triste. Um momento triste para mim, né, foi quando estava... Eu não queria muito entrar em questão política, mas tem... Não, achei agora, inclusive assim, agora acho que até já passou, pode falar. Mas assim, foi quando assim, eu fiz alguns projetos em Goiânia. Sim. E inclusive nós nos conhecemos de lá, né? Fica a dica. e assim ver amigas minhas trans sendo mortas na rua só porque eram trans. E eu estava indo, né, indo para lá para poder gerenciar o projeto que eu cuidava lá. E na época, né, o candidato estava para ganhar, né, tinha ganhado as eleições e estava me ligando, né, e elas me ligando, chorando, apavoradas, né, porque não sabiam o que fazer, né, sendo que tinha um aval para serem assassinadas. Porque talvez vocês não saibam, mas as pessoas trans no Brasil morrem assim: alguém passa dentro de um carro, pega um revólver, atira, mata, desce da paulada, arranca os olhos, empalam a pessoa, simplesmente porque são trans. O que eu pergunto para vocês é o seguinte: vocês transam com todos os héteros? Não. Vocês não transam. Então, o que é que incomoda você
numa mulher trans? O que incomoda você numa travesti? Você não vai fazer sexo, porque você não faz sexo com todo mundo. Então, no que é que ela te incomoda? Né? Sabe no que te incomoda? Na falta de empatia. Porque você esquece que tem um ser humano ali que tem mãe, que tem pai, que tem família, às vezes tem filhos, né? Adotados, às vezes filhos naturais. E vocês esquecem que essa pessoa tem uma família. Então, claro que as pessoas que me assistem, as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, não concordam com isso, né? Porque se você concordar, ó, você não me interessa. Eu nem quero que você me veja mais, se isso interessar. Porque no mundo que eu vivo, né? Eu escolhi um mundo de luz para viver. Exato. Todas as pessoas têm direito à vida. Exato. Nós temos o direito de não nos envolver com aquilo que não nos interessa. Mas nós não temos o direito de tirar a vida porque o outro vive diferente da gente. E a gente tem essa mania, né, de achar assim, porque o outro pensa diferente ou é diferente, eu elimino esse diferente, não preciso eliminar o diferente. Então a gente elimina o quê? Se você não gosta de conviver, não conviva. Você não tem obrigação nenhuma. Exato. Por exemplo, eu não gosto de conviver com pessoas estúpidas, pessoas grosseiras. Eu não sou obrigado a conviver, mas eu não vou machucá-las, porque eu tenho empatia. Eu entendo que elas têm falta de informação, falta de educação, falta de orientação espiritual. Então, se elas não aceitam essa orientação, eu só lamento, não é? Gente, a gente gostaria de ficar aqui por muitas horas, um papo maravilhoso, mas como sempre, tudo que é bom acaba, não é? Ou pelo menos dá um tempo que a gente vai voltar a conversar, que a gente agradecer, e dizer a você o seguinte, o de sempre: faça o bem, diga o bem, pense o bem, e ele virá para você. Simples assim. Obrigado, querido. Obrigado. Tá? A gente vai ter mais outras oportunidades para conversar. Pessoal. Que a luz esteja com vocês de forma especial no dia de hoje. Um beijo no coração e até a semana que vem.